Direito e saúde pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, no Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos dialogar sobre a chamada terceirização na saúde, que no contexto do Sistema Único de Saúde, o SUS, acontece quando a administração pública firma convênios, contratos de gestão, parcerias ou termos de colaboração com entidades que não fazem parte da administração pública direta, para que essas entidades, então, executem atividades assistenciais, administrativas ou de apoio técnico. A nossa convidada é Lenir Santos, advogada sanitarista, graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em saúde pública pela Universidade de São Paulo e doutora em saúde coletiva pela Unicamp, professora colaboradora na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e presidenta do Instituto de Direito Sanitário Aplicado. Doutora Lenir, seja bem-vinda. Doutora Lenir, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Discutir saúde é sempre um prazer. Bom, a senhora participou da formulação do SUS, né, desde a sua origem. Queria que só contasse para a gente, então, como foi esse processo, né, da formulação do SUS e qual era, naquela época, a concepção de gestão pública e universalidade que se pretendia consolidar na Constituição de 88. Eu entrei na saúde pública, foi meio por acaso, que eu era procuradora na Unicamp, e o nosso reitor foi ser secretário de Estado da Saúde, que eu estou em Campinas, e ele foi ser no Estado de São Paulo, e foi para São Paulo. E acabou convidando algumas pessoas da universidade a colaborar com ele, eu fui uma delas. E foi a época que estava se construindo o convênio SUDES, que era do Sistema Unificado Descentralizado de Saúde, que coincidia também com a época da Constituinte. E esse convênio que foi celebrado pela União com todos os estados no Brasil, todos os estados assinaram, eu acho que São Paulo foi o primeiro, foi muito bem sucedido. E isso até, acho que acabou fortalecendo a discussão do Sistema Único de Saúde para a Constituição. E a gente estava extremamente envolvido, querendo, né, que realmente o SUS desse certo, e discutimos o que já vinha, né, desde os anos 70, que era o pessoal da reforma, né, sanitária, discutindo os princípios, as diretrizes, como deveria ser o Sistema Único de Saúde. E eu participei amplamente nesse período, né, da concepção do próprio convênio SUDES e para depois a discussão, eu acho que ela se deu um pouco junto no Congresso Nacional com a Constituinte, debatendo, então, a área da saúde para fazer uma saúde pública. Então, participei desde o início, realmente, depois participei quando estava se discutindo a Lei Orgânica da Saúde e depois da implantação do sistema que foi criado na Constituição em 88, tem muita gente que comemora o aniversário do SUS a partir da lei que saiu em 90, mas o SUS foi criado no artigo 198 da Constituição em 1988, então ele vai fazer 37 anos e não 35, como alguns dizem. Mas eu participei, então, desde o início, realmente, essa toda discussão do acesso ser universal, dos serviços serem todos integrados, né, dos estados, dos municípios e da União, eu tive uma ampla conhecimento e participação nesse período, mas muitas outras pessoas também. Doutora Lenir, é uma honra poder ouvir a senhora e aprender com alguém que não apenas conhece o SUS, né, como a senhora está reforçando agora, né, tanto na sua estrutura quanto funcionamento, mas também que ajudou a construir esse sistema único, universal, gratuito, com compromisso ético, técnico e social. As suas reflexões tão lúcidas e fundamentadas reforçam a importância de uma atuação comprometida com os princípios constitucionais da saúde pública e com a proteção intransigente da dignidade humana. Agora, adentrando no tema da nossa conversa de hoje, a senhora poderia explicar para nós um pouco sobre a terceirização na saúde?
que é um processo meio cíclico. No início não era aceito, depois passou a ser aceito para urgência e emergência, né, de acordo com a questão da jurisprudência, aceitando, e hoje há municípios que estão terceirizando até a atenção primária. E mais uma pergunta, professora Lenir, em relação à atuação dos consórcios intermunicipais de saúde, podemos falar em terceirização? Na realidade, a participação do setor privado na saúde está na Constituição, lá no artigo 199, no parágrafo 1º, porque a saúde é livre à iniciativa privada e ela pode participar complementarmente do Sistema Único de Saúde. É o que a gente chama de regime da participação complementar, regime da complementariedade. Isso está na Constituição, mas nós depois passamos a ter o que eu sempre separo do regime da complementariedade, porque ele é diferente do regime das parcerias, que nasceu principalmente com as organizações sociais, eu acho que já 98. São coisas diferentes, são coisas distintas, porque a participação complementar, e ela não tinha como não ir para a Constituição, senão o SUS nem teria nascido, porque o INAMPS, que prestava serviços, né, assistenciais, né, de saúde para quem era do regime da Previdência Social, ele, na realidade, era um serviço previdenciário, ainda que fosse saúde, mas era um serviço da Previdência. Quem fosse beneficiário da Previdência, então tinha direito à aposentadoria, auxílio doença, e também tinha direito à assistência à saúde, que eram serviços ambulatoriais, serviços hospitalares, tanto que não estava no Ministério da Saúde, estava no Ministério da Previdência e Assistência Social. E, na época, 75% dos serviços do INAMPS eram prestados pelo setor privado. Então, ele tinha como serviço próprio somente 5%. E o INAMPS, a ideia era que isso já aconteceu no convênio SUDES, era trazer o INAMPS junto com o Ministério da Saúde e integrar o INAMPS no Ministério da Saúde. Tanto que um dos primeiros passos, depois da Constituição de 88, foi vincular o INAMPS ao Ministério da Saúde. O INAMPS, até ser extinto em 93, ele ficou vinculado ao Ministério da Saúde, era uma autarquia, mas vinculado ao Ministério da Saúde. Então, na época, não tinha como não permitir a participação, porque não teria serviços, porque não existia, porque o Ministério da Saúde, ele cuidava da atenção preventiva, dos serviços preventivos. E os serviços assistenciais estavam no INAMPS, e que não era universal, porque só estava para aquele que fosse do regime geral de Previdência Social. Então, tinha que ir para a Constituição, porque nem permitiriam que isso não acontecesse, porque não seria possível também construir serviços, e também quem prestava serviço tinha o seu lobby de que continuasse a poder prestar serviços, né? Tinha muito que era sem fins lucrativos e tinha os lucrativos também. Então, esse regime veio para a Constituição. E a Lei 8080 disciplinou, quando houvesse insuficiência, isso está lá no artigo, não sei se é 24, acho que é o 24 da Lei 8080, que quando houvesse insuficiência de serviços públicos, o poder público poderia recorrer à iniciativa privada e deu preferência para as entidades sem fins lucrativos, até porque acho que a maioria que prestava serviço realmente para o INAMPS eram as entidades sem finalidades lucrativas, né, que chamavam de filantrópicas, santas casas. Então, esse artigo 24, ele não trata de parceria, ele trata de insuficiência pública, e você pode recorrer, então, vamos dizer, ao mercado, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, tendo preferência às entidades sem fins lucrativos, para você complementar serviços públicos. Aquilo que faltasse, existente no mercado, você poderia contratar. Então, é um regime que eu diferencio do regime das parcerias, que foi surgir já no governo do Fernando Henrique, em 98, com a lei que disciplinou as organizações sociais. Que a organização social, a federal, ela é muito diferente da organização social que estão em leis estaduais e municipais. Não são todas que acabaram trazendo a lei federal para dentro do seu estado, né? Fizeram leis diferentes. Na realidade, eu entendo que era uma cogestão, porque você extinguia o serviço público e você, então, habilitava, né, qualificava uma entidade privada sem fins lucrativos e passava esse serviço
para essa entidade, mas tendo assento no conselho administrativo, no conselho maior que fosse, né, da governança da entidade, o poder público. Então, ele tinha que estar presente. Então, havia realmente, que eu chamo uma coparticipação ou uma cogestão, porque o órgão maior que realmente define, né, as finalidades, as regras, as metas, você tinha o poder público lá dentro. Eu tenho impressão, eu não tenho certeza, mas acho que a maioria era do privado, digamos 51% privado e 49% do poder público. E isso está na lei federal, mas isso não aconteceu nas leis estaduais, que nem menciona a de São Paulo mesmo, nem menciona a participação do poder público no seu conselho de administração, que é o seu órgão maior. E, de qualquer maneira, é um regime que não tem nada a ver com o regime da participação complementar. Um é para você complementar a insuficiência, o outro você, na realidade, extinguia um serviço seu e passava, digamos, para um terceiro estar, então, promovendo a gestão daquele serviço. Então, eu acho que nós temos dois regimes. O regime da participação complementar e o regime das parcerias. E ocorre que nem há essa distinção, é um negócio muito confuso que acabou acontecendo no país inteiro com as suas leis. A primeira lei de São Paulo só poderia para aqueles não era nem serviço, aquela estrutura que você tivesse criado, digamos, construir um hospital, e você ainda não dotou esse hospital, né, de toda a estrutura necessária, contratar pessoas, esses podiam ir para uma organização social. E outros não, era a extinção também, sem participação do poder público no órgão de direção. E tem uma decisão do Fachin, ela é recente, ela é de 2023, que eu acho que foi uma discussão que começou, se eu não estou enganada, acho que é de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, que foi uma discussão se a lei federal era uma lei de âmbito nacional e de princípios gerais, de normas gerais, que os estados e municípios deveriam observar. E ele disse que sim. Até então, cada um fazia do seu jeito. Depois de 2023, não sei o que vai acontecer, porque ele determinou que sim, é uma lei de âmbito nacional, de normas gerais, e que tem que ser observada pelas leis estaduais. E todos esses estados que têm, a maioria, leis que não têm a participação do poder público, teria que ter, porque está na lei federal. E ele determinou, porque aquela competência que é da União para legislar sobre contratos, porque tem o contrato de gestão, ele entendeu, esse foi o fundamento do Fachin nessa ação. Mas o que a gente vê hoje, e eu escrevi, inclusive, um artigo, está na revista de Direito Sanitário, aquela da USP, que a atenção primária não pode ser terceirizada. E estão terceirizando absolutamente tudo, porque eu entendo que ela tem poderes estratégicos do Estado. E é também um outro argumento que o agente comunitário é uma profissão que só pode ser exercida no SUS. Isso está na Constituição, está na Lei 8080. E é da atenção primária. Então, a atenção primária é um serviço típico, né, que seria do poder público, não poderia, estão fazendo. São Paulo, município, acho que quase toda a atenção primária está terceirizada, né, está na mão de organização social. O que mais a gente tem hoje é organização social e participação complementar. Então, o regime da parceria está mais na mão de organização social. E o regime da complementariedade, então, são contratos realmente que são feitos com entidades lucrativas sem fins lucrativos. E você me perguntou do consórcio, o consórcio não é uma figura pública, né, porque ele, ou você faz na forma de autarquia, ou você faz dele na forma, com regime de direito privado, mas é pouco, porque precisa ter lei para você poder constituir. Mas eu vejo vários problemas com consórcio, depois a gente pode falar. Doutora Eleni, então, para deixar mais claro para os nossos ouvintes, na visão da senhora,
A modalidade terceirização da gestão de unidades de saúde públicas por meio, por exemplo, de OS, organizações sociais, e OCIPs, organizações da sociedade civil de interesse público, compromete o comando único do SUS? Então, essa questão do comando único, que é a direção única em cada esfera de governo, que está lá no artigo 198 da Constituição, que traz três diretrizes organizativas do SUS, que uma descentralização com direção única em cada esfera de governo, né? O outro é o atendimento integral, com prioridade, que a gente esquece, para as ações preventivas, e outra é a participação social. Essa direção única, eu acho que sempre foi muito mal interpretada, porque a direção única, ela não é territorial. Ela não é territorial, ela é setorial, porque antes do SUS, você partia o serviço. Vamos dar o exemplo da União. Você tinha serviço de saúde na Previdência, Ministério da Previdência, você tinha serviço de saúde no Ministério da Saúde, você tinha serviço de saúde no Ministério do Trabalho, que é Saúde do Trabalhador, e serviço de saúde no MEC. Então, o que se pretendia, quando fala em direção única, é que todos deveriam estar. Isso está lá no artigo, não sei se é o 8º ou 9º, da Lei 8080, que ela diz onde está a direção única na União, no Ministério da Saúde, e onde está a direção única em estados e municípios, nas secretarias de saúde. Quer dizer, você não pode pôr serviço de saúde numa outra secretaria, que não seja de saúde, como era antes, que estava serviço de saúde, e que mais, quando você falava de saúde, sempre você olha muito para a questão da prestação de serviços assistenciais, estava no INAMPS, que era previdenciário, que era um benefício da Previdência, era para acabar com isso. E acabou virando territorial. Tudo que está no meu território está sob a minha direção. Eu estou falando isso no público. E isso não poderia, porque você não poderia ter um serviço estadual, porque tudo está no município. Então, você nunca poderia ter direção única que tivesse, se fosse, esse conceito fosse territorial e não setorial. Eu penso que essa questão da terceirização, vamos falar amplamente, né, seja OS, seja participação complementar, o que for, essa questão da terceirização, eu acho que não tem muito a ver com essa direção única. O que tem a ver é que o SUS é um sistema público, que ele nasce da união, né, da integração dos serviços da União, dos serviços do Estado e dos serviços do município, dos 3 entes da federação, e deve ser gerido, está lá no artigo 8º, o 9º da Lei 8080, pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias de Estado ou municipais de saúde. Então, essa terceirização, e ela é muito expansiva, hoje 85% dos serviços de média e alta complexidade está na mão do privado. Eu acho que essa é a questão de como que se dirige um sistema onde você está na mão, né, do setor privado, porque, de repente, se o setor privado falar, eu não vou mais prestar serviço, só tem 15% na mão de serviços, digamos, essencialmente públicos. Não vejo problema de você ter, como o regime da participação complementar, você ter serviço que complemente os seus, mas a gente está fazendo a inversão, né? A gente tem muito mais serviços na mão do privado e menos, e isso é algo extremamente preocupante. Eu acho muito preocupante, e aquilo que... um dado que eu vi numa pesquisa que foi feita, acho que, não sei se ela é de 2022 ou 2023, que só uma OS aqui no estado de São Paulo tinha recebido 7 bilhões. Quer dizer, imagina o poder de barganha, o poder que essa entidade tem perante quem lhe fornece serviços, quem lhe fornece medicamentos, essa coisa toda. É muito forte. Acaba sendo maior do que o secretário. Então, essa inversão é muito perigosa, porque você começa a tirar, não é nem direção única, você começa a tirar o poder de gestão do poder público e passa para a mão de terceiros que são privados, porque quem recebe 7 bi, hoje eu nem sei quanto seria, porque já estamos em 25, tem um poder enorme
perante, inclusive, o secretário de saúde. Pois é, quando você perde esse poder da gestão, né, é complicado, né, doutora Giovana? Sem falar que a lógica é outra, né? A lógica do público é completamente diferente da lógica do privado. Porque o privado lucrativo quer o lucro. E a gente nem está criticando que quem é privado lucrativo quer o lucro, mas o SUS é um sistema público, né, gratuito, de acesso universal. Mesmo as entidades filantrópicas, elas não são tão filantrópicas assim, né? A estrutura dela é de direção, é filantrópica, mas ela tem muitos serviços privados lucrativos lá dentro, né? Eu acho problemático. E, doutora Lenir... Também é muito problemática, né? Porque ela é porta de entrada, né? Ela que faz as referências. É a coordenadora, né, do cuidado dentro do SUS. Doutora Lenir, vamos falar um pouquinho da quarteirização do serviço, né? Se não bastasse a terceirização, hoje a gente convive com a quarteirização, que é quando a entidade que está contratada pelo SUS, ela terceiriza novamente parte dessas atividades, como ocorre, por exemplo, na contratação de empresas de médicos plantonistas por consórcios, né? E essa forma de repasse é considerada ainda mais problemática do que a terceirização? E quais seriam os principais riscos para o SUS e para o controle público dessa prática? As OS, elas fazem isso, porque você contrata, na realidade, você faz um contrato de gestão, passa aqueles serviços, né, que seriam serviços que o poder público deveria estar gerindo, passa para elas, ela passa a ter uma gestão própria, né, que é uma gestão privada, porque ela é uma pessoa de direito privado, e lá ela também vai contratar inúmeros serviços de terceiro. Então, a gente vai fazendo essa escala. Eu acho a OS muito problemática, principalmente, porque quando ela foi pensada no federal, ela não foi pensada primeiro para qualificar várias e elas ficarem em stand-by. Você só qualificava quem você ia contratar. Você não fazia isso que se faz um edital para várias entidades que querem se qualificar, se qualificam e ficam em stand-by porque não tem um contrato. A lei federal não foi pensada assim. Foi pensada realmente, que eu entendo, mais um elemento para a cogestão, para se escolher uma entidade, desde que ela preenchesse os requisitos da lei, você qualificava aquela entidade e você cogeria aquele serviço. E que hoje não funciona dessa maneira. E eles fazem hoje por 4 anos. Então, a cada vez que você passado 4 anos, você vai de novo e fazer um edital, encerra um contrato para chamar outra, e daí toda aquela estrutura que você organizou, se de repente for outra entidade, daí você vai... Tudo bem que eles podem fazer sucessão de pessoal, mas tem muitas outras questões, e daí você vai ficar a cada 4 anos trocando. Eu acho isso um desastre, porque quando foi pensado a longo prazo. O federal tem poucas OS, uma delas está aqui na cidade de Campinas, que é o Laboratório de Luz Synchrotron, que é na área da física, e ele é imenso. É uma coisa, inclusive, de grande destaque, até internacional. É uma OS desde 1988, é a mesma, porque ela é cogerida pelo poder público, é uma cogestão. Então, eles estão ali, o que eles vão mudando são as metas, né, que precisam sempre estar sendo alteradas realmente. Então, o modelo de OS que foi pensado lá no federal não é o modelo de OS que a gente vê hoje. E acho muito ruim essa questão, que eles terceirizam também, terminam em pouco tempo, esses terceirizados não vai ter sucessão, que você contratou uma empresa que traz a mão de obra. Eu acho muito ruim, a gente vê problemas com esse o tempo todo. É um campo minado. A senhora tem apontado a ausência de conselhos gestores locais nessas entidades como um problema sério. Como é que isso, então, compromete o controle social, que é uma diretriz constitucional do SUS? Você está falando conselhos gestores locais, foi isso que você se referiu. Então, isso. O que está na Constituição é participação da comunidade no SUS, essa é a expressão que está lá como uma diretriz. Todo mundo fica um princípio, não é um princípio, é uma diretriz que está no artigo 198 da Constituição. E a Lei 8.142, que disciplinou os conselhos, não tem conselho gestor local. O que você tem é conselho de saúde municipal
que ele é vinculado ao município, ou estadual ou municipal. Você tem um. Porque eu não sei se você está se referindo a conselho gestor, no sentido, digamos, um hospital tem um conselho gestor, aquele outro hospital tem um conselho gestor. Se for isso, isso não está na lei. Isso se aquele, digamos, município aqui de Campinas quiser ter hospital, tiver uma lei para falar de conselho gestor, pode fazer, mas não é o que está previsto com participação da comunidade na Lei 8.142, que é a lei geral, que regula os conselhos. Então, eu não tenho experiência de conselhos gestores nas unidades de saúde, né, que seja um hospital, seja o que for, principalmente aqueles que estão terceirizados. Os terceirizados, eles precisam ter, daí sim, uma comissão de acompanhamento com pessoal público e privado da entidade. Isso é obrigatório. Eu acho até que deve estar na legislação de cada um ter uma comissão de acompanhamento. E isso na prática acontece? Deveria. Se existe, eu daí não sei responder, porque eu não acompanho a gestão mesmo dessas entidades. Eu entendo que quando você faz um contrato de gestão como essa, você tem que ter obrigatoriamente, porque senão como você vai acompanhar, para você fazer o acompanhamento? E são, muitas vezes, hospitais imensos. São vários hospitais, muitas vezes, que você passa. Tem o estado de Goiás, quase tudo está na mão de OS. Parece que não tem quase nada na mão de secretaria estadual ou municipais de saúde. Eu acho que é um problema. Não é à toa que a gente tem problema toda hora, né? Eu acabei de ver, acho que ontem ou hoje, eu acho que aqui no estado de São Paulo, Ribeirão Preto, na região de Ribeirão Preto, um problema sério, Polícia Federal com OS. E acho que quanto mais OS nós tivermos, mais problemas nós vamos ter, porque eu acho que é muito solto. E de acordo com a lei de cada um, ninguém segue. Eu acho que essa decisão do Fachin é importantíssima. Tem que seguir a lei nacional, porque a lei nacional é melhor porque acho que ela configura uma cogestão. A senhora vai dar uma luz para a gente aqui, doutora Lenir, porque a gente montou, né, o Cal Saúde junto com as coordenadorias regionais e com as promotorias de justiça, né, que tem localização estratégica, como aqui na capital. Nós montamos um GT de terceirização justamente para a gente discutir, né, essas novas práticas dentro da saúde, e eu vou resgatar essa decisão do Fachin, vou levar isso para os colegas, porque a gente precisa começar, né, a fazer frente de forma articulada, porque, né, a gente fala, tem OS na atenção primária. Não pode ser tudo bem, né? Isso desnatura o SUS, o Sistema Único de Saúde, né, como um sistema público, universal, gratuito, que não pode ficar, né, na mão do privado. Né, isso é muito... e o Ministério Público, né, como fiscal da lei, precisa estar atento a essas novas, esses novos fenômenos que vêm acontecendo. Perdeu-se o controle, gente? Perdeu-se o controle? É isso que vocês estão falando? Acho que sim, Cris. Eu acho que assim, a gente vai normalizando, né, essas práticas, e a gente vai se esquecendo do SUS constitucional, né, da luta que foi, né? Olha aqui a nossa convidada, a doutora Lenir, que participou, né, até antes, desde a sua origem. Então, acho que é papel do Ministério Público fazer esse resgate também, porque eu acho que está acontecendo, sim, uma normalização, né, dessas práticas. Não é possível que é uma verdadeira privatização do SUS, né? E a gente que é sanitarista, a gente que está nessa lida, a gente tem que resistir, vamos dizer assim. Eu ouvi outro dia uma pessoa falando, o SUS que vocês atuaram lá, final dos anos 80 para os anos 90, não é mais esse SUS, vocês nem deveriam ser convidados para falar, porque é outro SUS, o SUS é outro. E daí eu fiquei pensando, gente, o SUS é outro, porque realmente mudaram tudo, e vai normalizando, e daí quem chega acha que é esse SUS mesmo, desse jeito, e que é isso que é o normal, que é assim que tem que ser. E eu não vi ninguém falar que tem que cumprir o que o Fachin determinou. Cadê as OS aí mudando as suas leis para poder seguir? Eu tenho muitas questões com essa, mas pelo menos a lei federal é melhor. E, doutora Lenir, do ponto de vista jurídico, como a senhora analisa a possibilidade de responsabilização do Estado, aí entendido, né, lato sensu, pelas eventuais falhas ocorridas dentro dessas gestões terceirizadas?
Eu acho que quando você faz uma terceirização, seja pela OS, e há riscos, né, ou ocorre danos a um paciente, eu acho que o SUS acaba tendo que responder, se for dano a um paciente. Não responder muitas vezes por corrupção, essa coisa toda, se não teve envolvimento, a não ser que não teve fiscalização, mas não teve envolvimento, não. Mas essa responsabilidade pelo serviço prestado para o usuário, eu entendo que deve ter responsabilidade, sim, deve ser responsabilizado. Não sei o que vocês pensam no Ministério Público. Com certeza, a gente também, né, concorda. O difícil é a gente achar esses meios, né, até essa comprovação, né, essa responsabilidade, essa implicação. Porque quando existe esse repasse, vamos dizer assim, né, tá né, nas mãos de uma entidade, é como se o Estado recuasse um pouco, né, porque essa prestação, o ideal seria que fosse direta. Né? E a questão da complementariedade, só se não estiver dando conta mesmo, né? Hoje a gente vê, e a senhora foi assim precisa, né? São várias terceirizações, né? Não é só a questão do privado, é a questão dessas parcerias também, que a gente está vendo que está tendo uma extrapolação mesmo, né? E as OCPs, eu acho que elas acabaram ficando um pouco mais, eu diria, menos usual, porque na realidade o OCP era para projetos. Essa sim, começo, meio e fim e curto. 2 anos, 3 anos, um projeto que você faz, esse projeto se conclui e você encerra. E a OS não, a OS era para ser essa cogestão, que poderia ser a longo prazo, porque o poder público está junto, está ali gerindo conjuntamente, o que justificaria ser a longo prazo, que é o projeto federal, que ela nem delimita o prazo. Que não é o que acontece, né, com as OS pelo Brasil, né? Doutora Leni, então, sem recorrer às terceirizações, como é que a senhora enxerga formas, então, jurídicas e administrativas de garantir mais eficiência à gestão do SUS? Então, esse eu acho que é um problema seríssimo, porque quando a gente olha, inclusive, o quanto o mundo mudou dos anos 90 para cá, acho que nenhum século, você levava um século para ter grandes mudanças, e a gente tem mudanças agora imensas, dentro de um ano até, né? 5 anos, 10 anos, eu falo sempre o futuro já está batendo na porta, né? Eu entendo que essa questão é uma questão bastante relevante que nós temos no Sistema Único de Saúde. E não sei para que caminho a gente está indo, para que caminho nós estamos, que o SUS está sendo conduzido. Outro dia até uma amiga me ligou e falou, vamos fazer um pequeno grupo do pessoal mais antigo, do SUS, para a gente conversar, porque eu falei, não tenho mais com quem conversar sobre o SUS, porque o SUS que a gente conhece não tem mais nada quase a ver como ele está sendo totalmente atropelado, com pouco recurso. E tem mais uma outra questão, sempre se juntava um grupo grande de pessoas para poder debater, discutir, forçar o governo, ou seja, estadual ou federal, principalmente o federal, para ter mais recursos para a saúde. Hoje, com a emenda parlamentar, ninguém mais faz isso conjuntamente, cada um quer ter uma emenda. Então, nós estamos indo para um caminho. E essa questão, que daí é a pergunta inicial que você fez, eu acho que toda essa mudança que a gente teve no mundo, né, na tecnologia, nada acabou mudando para você melhorar a gestão pública. A gestão pública continua burocrática, continua... parece que até ficou mais burocrática, que dá até aflição quando a gente pensa, uma pessoa, digamos, de bom senso, que quer dirigir, acho que fica desesperada, acho que até sai da administração pública, porque ela não se inovou. E na área da saúde, especificamente, a gente fez um estudo lá, em 2005, por aí, no Ministério da Saúde, daquela fundação, a fundação estatal, que é a fundação pública de regime de direito privado, porque ela é pública, nasce pela lei, e está lá no 37, inciso 19 da Constituição, né, que são as figuras públicas, a empresa pública, sociedade de economia mista, está a fundação pública de direito privado.
Eu acho que ela seria para hospital, para a área assistencial, não para atenção primária, nem vigilância, nem nada disso, que tem poder de polícia, né? Ela seria mais ágil, porque você poderia contratar pelo regime, inclusive da CLT, se quisesse, né, na área assistencial, que eu acho que poderia ser, e se compara muito com uma empresa pública no tocante ao seu regime de gestão, à sua governança. E também não foi para frente. E o que ficou, se você não dá nada para pôr no lugar, daí vem, digamos, a OS fica no lugar. Alguma outra coisa vai ficar no lugar. Porque realmente é muito difícil você, muitas vezes, operar naquilo que você tem urgência, serviços como hospitalares, e que tem regime diferenciado, 24 horas a pessoa trabalha. Você pode ter o que aconteceu, uma pandemia, uma epidemia, e tudo isso vai exigir, né, uma gestão com muito mais rapidez, e daí com essa burocracia que a gente tem, e parece que ninguém tem interesse em mudar. A gente não vê se falar em mudança administrativa. E isso é fundamental que realmente aconteça. Então, eu digo que muitas vezes dá um certo desânimo da gente não ver, e cada dia mais, todos os lugares que você vai, está tudo terceirizado de alguma maneira, né, por algum modo que se arranjou. A questão do consórcio. Eu acho que o consórcio público poderia ser um grande auxiliar, mas teria que alterar a lei. Teria que ter, inclusive, um capítulo na lei para os consórcios regionais de saúde. E os consórcios deveriam observar o que está na legislação do SUS, né, no tocante à região de saúde. Devia ser conforme a região de saúde, para poder, porque a região de saúde ela não tem personalidade jurídica. Você cria uma região, você vai lá na CIR, discute as questões da região, cada um vai para o seu município, ou para o seu estado, e aquilo que ficou decidido que vai ser feito em conjunto, acaba que não tem muito como ser feito. Se você tem um consórcio, pode ajudar para esses serviços assistenciais, né? Um hospital que pode estar em um consórcio, mas ele teria que ter um capítulo que ele seguisse as diretrizes e os princípios do SUS, e não tem. E daí você vê consórcio que não é nem compatível com a região que foi determinada naquele estado. Eu acho que o consórcio poderia, mas ele teria que sofrer alterações. Não pode ser esse consórcio como ele está. Que deveria ser dado um prazo para quem tem consórcio, digamos, 2, 3 anos, para ele se adaptar, né, ao que se alterasse na lei. Perfeito. E, doutora Lenir, para encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse um recado para as pessoas que, como nós, ainda acreditam no SUS público, universal e como política de Estado, né? Para nós que lutamos por uma saúde como direito e não como mercadoria. O que eu poderia deixar aí é que a gente também não pode esmorecer, né? Abandonar a concepção original. Eu fico muito preocupada com isso. Lógico que você pode fazer mudanças, né? Tem mudanças, muitas vezes, que são necessárias. Ninguém está sendo inflexível. Mas acho que a essência, ninguém acha que ele deve deixar de ser universal, que ele deve deixar de ser gratuito, que ele deve deixar de ser igualitário. Essa questão da descentralização, da participação da comunidade e outros aspectos que são importantíssimos a gente ter no SUS, acho que são aquelas cláusulas pétreas do SUS que a gente não pode deixar. E acho que esse avanço do setor privado dentro do SUS vai mexer com tudo isso, principalmente agora com saúde digital, com inteligência artificial, que a gente teria que estar pensando profundamente nisso em relação à saúde. Acho que o SUS tem um banco de dados, e agora com o decreto novo, que já tinha a Rede Nacional de Dados em Saúde por uma portaria, e saiu um decreto recente do presidente regulamentando. É um banco gigantesco, porque ele está trazendo o privado para dentro. E todos os cuidados para o privado não ter acesso a dados públicos que não tem que ter acesso, ou o próprio público, né, ter acesso de maneira invasiva, que fere, né, a intimidade das pessoas. Eu acho que a gente, se o SUS tivesse andado
como deveria ser, a gente já estava pensando e planejando para daqui 10 anos. Mas a gente está correndo sempre atrás do prejuízo, sempre atrás. E com tudo isso, eu fico muito preocupado com que tem muita coisa boa na saúde digital para a gente incorporar, mas eu fico com receio da gente estar muito atrasado e com muitos problemas que estamos sem conseguir resolver, como esse da terceirização, entrando tudo numa mesma coisa sem a gente resolver os antigos problemas e com os novos que vão surgir com digitalização, com saúde digital, com inteligência artificial. Eu acho que precisa de muita atenção, porque se você fica olhando todas as coisas que estão acontecendo e não resolve, né, ao mesmo tempo que você tem que olhar para frente, para várias coisas novas que precisam, muitas vezes, vir para o SUS, a gente pode perder o pé naquelas coisas que a gente não resolveu e achar que deixa como está, e que é péssimo. Né? Então, é muita atenção, e a gente não esmorecer, e não esquecer, porque tem gente que, quando você fala algumas coisas que estão na Constituição, que são do SUS, as pessoas nem sabem direito. Fica assim surpreso olhando para você, como se não conhecesse. Doutora Leni, então, em nome de todos, né, que atuam na defesa do Sistema Único de Saúde e que acreditam nas políticas públicas como instrumentos de justiça social, mais uma vez, então, agradecemos a sua participação aqui no nosso podcast, com suas informações e visão realista do SUS. Mas a gente não pode perder a esperança, né, doutora Leni? É isso aí. Isso mesmo. Bom, o roteiro, então, desse episódio é de Giovana Carone, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o nosso próximo episódio, dia 8 de setembro, no Spotify. Você também pode escutar na Rádio MP e no YouTube. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.